Fala galera, aqui é o Judes, professor de filosofia. Eu tô aqui hoje para falar do conceito de uberização do trabalho. No dia 12 deste mês, dia 12 de abril de 2022, foi dada uma decisão na Justiça do Trabalho da Bahia, obrigando a empresa iFood a pagar um salário mínimo para um trabalhador que há 5 meses se acidentou enquanto fazia uma entrega. Ele tomou um tiro na mão, sim, tomou um tiro na mão, e ele está sem poder trabalhar. Enquanto ele não consegue o auxílio acidente, essa juíza determinou que o iFood pague um salário mínimo para ele. O iFood alegou que não tem vínculos trabalhistas com esse entregador, o que nos leva ao tema da uberização do trabalho. O que é a uberização do trabalho? O nome vem da própria empresa Uber, que é um pouco pioneira nesses aplicativos que faz a intermediação entre um servidor ou um serviço e o consumidor. A Uber, por exemplo, assim como outros aplicativos de pedir comida, esse tipo de coisa, eles não possuem nenhum carro registrado no CNPJ deles, ou nenhum restaurante. Eles simplesmente conectam alguém que está procurando o serviço, ou demandando um determinado serviço, com aquele que presta, e ganham dinheiro em cima disso. Qual que é a jogada em cima e o que significa uberização? A Uber tem um estilo de negócios no qual ela paga pela demanda, ou seja, ela paga pelo trabalho, não é um emprego, tu não tem vínculos entre aspas, porque a Uber diz, tu quer entregar a comida ali, ou tu quer levar a pessoa de tal lugar para tal lugar, ela vai pagar R$ 15, R$ 6 ficam contigo, beleza? Beleza. Como que funciona isso então? A Uber ela simplesmente conecta, ou as empresas, os aplicativos simplesmente conectam, e elas não se responsabilizam por qualquer acidente ou mesmo as ferramentas e meios de trabalho que tu vai precisar para executar esse trabalho. É problema teu. Então, se tu bater o carro, o problema é todo teu. Tu que arruma o carro. Ficou doente? Problema teu. Tu não tem direitos trabalhistas, não tem emprego. A reforma trabalhista no Brasil em 2017, do governo Temer, aprofundou essa flexibilização e essa precarização do trabalho. Por que precarização? Porque, como eu acabei de falar, tu não vai ter direito a nenhum tipo de direito trabalhista, como, por exemplo, assistência médica. Não vai ter direito a 13º salário, não vai ter direito a férias, não vai ter direito a nada. Ou seja, enquanto tu tem teus meios de trabalho, e aí vai acontecer coisas, você já deve ter visto, entregadores de aplicativo de alimentos de restaurantes usando bicicletas de aplicativos, ou seja, nem o próprio meio de transporte eles têm. As empresas muitas vezes cobram, inclusive pela mochila que o entregador tem que usar para entregar. É um esquema extremamente problemático. Então preste atenção, o capitalismo em sua fase atual, que a gente chama de neoliberalismo e alguns autores e autoras já chamam de ultraliberalismo, ele não é um regime só econômico de concentração de capital e de captura de valores, de fluxos de valor. Ele é um regime subjetivo, ou seja, o que se vende nisso? A uberização do trabalho, assim como na reforma trabalhista, se vende a ideia que tu é livre para fazer o teu horário a hora que tu quer, tu é patrão de ti mesmo. Quando na verdade tu vai ter que trabalhar muitas horas e vai estar subjugado a uma empresa que não se responsabiliza por ti, a menos que a questão seja retirar os lucros dela. Aí ela se responsabiliza. Em 2019, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, passou uma lei dando direito aos trabalhadores motoristas do Uber de fazerem um sindicato, porque a Uber, assim como outros aplicativos desse tipo, fazem lobby e investem pesado para não deixar que os trabalhadores se sindicalizem, porque quando eles se sindicalizam, eles começam a demandar que sejam reconhecidos vínculos empregatícios com essas empresas. Em 2021, na Inglaterra, 70 mil motoristas conseguiram se sindicalizar no sindicato GMB, um dos maiores da Inglaterra, para demandar acordos trabalhistas e serem reconhecidos como empregados da Uber. Em janeiro de 2022, um CEO da Uber deu uma entrevista dizendo que a Uber não teria como pagar direitos trabalhistas para os empregados ao redor do mundo e começou a ameaçar suspender em determinados estados, cidades ou países onde os trabalhadores consigam se organizar e demandar vínculos empregatícios. Então a uberização do trabalho é uma espécie de contrato zero. Ela vai por demanda, ela te dá a ideia de que, bom, tu é chefe de ti mesmo, tu faz teu horário, quando na verdade a hora que tu ficar doente ou ficar incapaz de trabalhar ou querer ter direito a gozar férias, que é um direito, tu não vai ter, porque tu não tem vínculos empregatícios. É muito bom para a empresa, para o aplicativo que não se responsabiliza por nada e só pega o lucro
e é horrível para o trabalhador que fica totalmente abandonado à própria sorte. Era isso. Resumidamente, esse é o conceito de uberização e vamos arriba!